Olá pessoal, hoje trago o que estamos pedindo faz bastante tempo, aquela peça grande, né? Eu tenho aqui o dianteiro, que tem paleta, que tem acém, que tem peito, aquele corte grande e quando é assim, né, bonito, gordo, ele tem muita qualidade. Então imaginem vocês os assados que vai sair daqui. Olha que peça bonita, pessoal. O assado de hoje, viventes, é peito bovino sem osso, mas recheado. Essa tu nunca viu, vivente! Bom de brasa sempre, né? O melhor carvão para o melhor churrasco. E aí, pessoal, estão vendo aqui essa peça linda, né? Pesada. Eu tenho aqui um dianteiro de 60 quilos, né, gente? 60 quilos tem aqui em cima da mesa. Porém, eu preciso tirar esse paletão aqui, né? Para chegar aqui, ó, no peito bovino, que é aqui que vai ser o assado de hoje, né? Então, vamos lá, vamos tirar aqui, ó, que aqui eu vou, não vai ser fácil tirar esse paletão aqui, né? Mas vamos lá. Não tá fácil, pessoal, não tá fácil. Vim um pouco pelo outro lado aqui, né? O bom, eu gostaria que tivesse pendurado, que foi assim que eu aprendi, né? Mas não deu, então vim por trás, vim pela frente, agora tô quase terminando. Vem cá. Mas vai sair aqui, ó. Eita, nós, olha o paletão, gente. Nossa, parece que tem uns 20 quilos. Olha. Agora sim, ó. Saiu a paleta, mas essa é o que não vai ser agora. Mas eu tenho um corte muito bom para a paleta, que eu não fiz aqui no canal ainda, que logo, logo vai estar aqui. Então, paleta, vamos guardar ela. Como dizem os chefes de cozinha, vamos reservar. E vamos trabalhar aqui, ó, o peito bovino. Eita! Depois de tirado o paletão, agora vamos tirar então o peito, pessoal. O peito, ele está nesta região aqui, ó. Ó, todo ele aqui, ó. Daqui pra cá, tá? Aqui muitas pessoas chamam de maçã do peito, mas também é o peito, também é o granito, porém o granito tem que ter a gordura. E eu vou começar aqui a retirada então de toda essa peça, né? Que, nossa, isso aqui dá um churrasco, isso aqui dá um assado, principalmente as pessoas, tá? De mais idade, exemplo, meu pai, adoram o corte granito, ou realmente o peito assado, né? É um corte muito característico aqui do Rio Grande, onde é um corte mais demorado, pessoal, tá? Assa ele, mas sem pressa ali, para no final a gordura tá craquelada. E os mais antigos ainda dizem que isso aqui depois de assado é um remédio, né? Eu gosto bastante. Também eu concordo com esse ditado, né? Agora um corte grande aqui para tirar todo o peito, ó. E não vai cair não. Isso aqui tá pesado. Tá, então o que saiu aqui? A costela do dianteiro e todo o acém com o pescoço. Isso nós vamos reservar também. Vamos ficar só com o de baixo. Peito já sem osso, né? Aqui na tábua. Olha que peça bonita. Bonita e pesada, pessoal. Esse aqui é o corte, aquele muito famoso hoje no mercado de carnes defumadas, chamado brisket, tá? Faz aqui a toalete, ele prontinho para fazer assado, né? E defumado, que é o brisket, que é feito nos pit smoke. Logo, logo você também vai ver isso aqui no canal, tá? Mas hoje não. Hoje é o peito assado ali na churrasqueira, que é jeito tradicional, porém um pouquinho diferente. Vou fazer uma bela de uma toalete aqui, uma limpeza, preparação, e vou rechear
Fica de olho, hein? Não perde um segundo que esse vídeo vai ficar, aliás, está ficando sensacional. Fica de olho, vivente. Tirar os excessos de gordura. E vão preparando ele. Aqui, pessoal, o corte é superficial, é só na gordura, tá? Até chegar na carne, chegou na carne, não corta mais. Só até a gordura, que eu quero, essa fatia de gordura eu quero que fique no assado. E agora, eu vou emparelhar a parte daqui, senão vai ficar muito grosso e eu não vou conseguir assar. Então vamos emparelhar, tá? A parte de cima do peito e eu vou retirar o excesso de gordura e o excesso de carne, né? Que vai ser usado depois para um bom blend, né, de hambúrguer. E vocês vão ver o que eu estou fazendo agora aqui, toda a qualidade de... Nossa, gente. O que eu achei aqui embaixo agora, vocês não vão acreditar que eu achei aqui embaixo agora, quando eu abri essa parte aqui. Se é marmoreio que vocês querem, olha isso aqui, pessoal, olha aqui. Parece um favo, de tão bonito que é. Olha aqui o marmoreio dessa carne. Coisa mais linda, né? Então, continuando aqui, né? A terminar esse corte que... Isso aqui tá dentro de algumas das minhas loucuras que eu faço com a carne. Então, tirei a capa e deixo, ó, exatamente um tolete aqui de gordura, porque eu quero o sabor também da gordura na carne depois do assado, né? Tirando aqui mais um excessinho. E aí nós vamos fazer logo o recheio, tá? Só o recheio não tem nada de muito difícil, tá? Peguei um recheio bem simples que vocês encontram em inúmeros lugares. Vou colocar ele agora aqui em cima para vocês verem todos os recheios que eu vou usar. Primeiro eu vou retirar essa parte aqui, ó. E aí eu faço, né, o desenho da peça, né? E não esqueçam, meus amigos, tá? Para quem vai no comentário, vai ver o que é aquela peça que sobrou. Tá aqui, ó. Isso aqui eu vou fazer um bom blend de hambúrguer para minha casa, tá? Então, peça pronta, gordura de um lado, carne do outro. Vamos olhar esse lado como é que tá, para ver se tem alguma coisinha a mais aqui. Um pouquinho mais aqui, pessoal, que ele tá grosso ainda, tá? Senão vai ficar daí difícil de assar. E no mais, é isso. Já imaginaram? Peito recheado? Essa tu não viu ainda, vivente. Olha só, vou botar os ingredientes aqui e ó, amarrar. Olha que coisa linda que vai ficar. E claro, né, com aquela gordura para não perder a característica da gordurinha no sabor do peito. Agora vamos juntar então os ingredientes. Com todos os ingredientes agora aqui na mesa, né? A carne, a gordurinha do granito, cebola branca, cebola roxa, pimentão amarelo, pimentão vermelho, salsinha, cebolinha e linguiça de minha autoria, uma calabresa fresquinha para colocar aqui dentro no recheio. Gente, vocês não vão acreditar o que vai ficar isso daqui. Então bora, né? Bora que tá passando o tempo. O carvão já virou brasa, né? Porque é o bom de brasa. E agora, vamos rechear então. Tirar a massa da linguiça, né, pessoal? Aliás, tirar a tripa da linguiça. A massa vai ficar no recheio. E bem topzera. Nossa! Tá mais uma para ficar bem recheado o negócio.
Dá vontade de comer crua já, tão cheirosa que é. Vou apertar aqui, tá bonito o negócio. Agora, para ficar bem colorido, os pimentão, amarelo, como diz a minha avó, como diz a minha falecida avó, vermelho, os vermelhos, cebolinha, salsa, e agora a cebola para dar uma cena diferente aqui, né? A roxa e a branca. Bota aleatório também. Nossa, aqui vai ficar... Tá bom. Eita, nós. Olha aí, gente. Tá ou não tá bonito? Tudo pronto. Aliás, não vou esquecer que nem no outro vídeo, né? Vou botar agora o tempero agora, né? Mas eu vou botar só um pouquinho, gente, tá? Porque por fora eu quero botar sal. Então é só um pouquinho pra... Como tá temperado aqui já. E por fora eu vou colocar o sal. Então agora, vamos lá. A parte mais difícil é essa, né? Olha aqui. Olha o rolo que ficou, olha isso, pessoal. Ficaria fácil colocar uma rede, aquelas redes que vem pronta, né? Mas não tenho, né? Então, vamos partir pro velho e bom nozinho, né? O amarrado aquele. Então, vamos lá. O nozinho bem no meio da gordura. Depois disso, dá uma voltinha aqui e já continua finalizando o nó para ele não desfazer mais. Deu um nó, vamos de novo, vamos pro segundo nó. Agora, viventes, olha só como ficou o peito com a gordurinha do granito amarradinho e recheado. Por essa vocês não esperavam, hein? Agora eu vou tostar ele de todos os lados, pensando que é uma peça quadrada ali na grelha. E depois vamos servir, né? E sem medo de ser feliz sempre, né? Aquele corte no meio. Gente, o maior segredo de um bom churrasco é os utensílios e os ingredientes perfeitos, ingredientes de boa qualidade, não tem erro. Vamos lá então, salgar e fogo. A colocação daquele sal amigo, né, aquele sal triturado, para ficar com aquele, agora, gente, isso aqui tá demais. Peguei o sal assim na mão porque é mais fácil quando o corte é grande, tá? Quando a coisa vai ficar boa, ela já é boa assim, ó, crua, né? Aí, gente, ó, salgado, recheado, amarrado e agora a brasa tá pronta. Então, acompanha comigo o que eu vou fazer ali. E após 2 horas, porque é o seguinte, pessoal, eu falei ali, né, que ia deixar um tempo, acabei deixando 2 horas, tá? 60 minutos, mais 60, fui virando, assim como eu falei, os 4 lados, virei a carne porque não foi fácil de assar naquela grelha fina ali, que hoje não veio a grelha grossa e também não veio meu garfo. Não sei o que eu fiz na hora de separar o material, que eu esqueci as coisas lá em casa. Mas o assado ficou pronto. Então, viventes, se liguem, porque o negócio tá bom demais. E aí, gente, isso aqui é o granito, ou seja, o peito sem osso, maçã de peito.
uma das carnes consideradas mais duras dos animais, porém com qualidade, sabor já de procedência, né? De muita qualidade, agora sim. Agora eu convido vocês a fixarem o olho. Fixa o olho aqui, porque o negócio tá bom demais. Então, como eu falei, não trouxe meu garfo hoje, né? Eu vou ter que fixar ele com a faca. Fixei com a faca e vamos lá, aquele corte que eu sempre dou, sem medo de ser feliz. Calcei a faca, foi de primeira, não preciso nem calçar a faca, ó. Mas credo! Já vou até cravar as facas antes, porque isso aqui tá simplesmente o quê? Bota nos comentários o que tu achou disso aqui, porque eu tenho certeza que tu quer entrar pra dentro do telefone ou pra dentro da televisão. Gente, vou cortar mais uma fatia então. Olha a fumaça. Vamos degustar, né? Junto com os legumes. Gente, olha a maciez desse peito. Que loucura. Que loucura. Mas eu também quero os legumes, né? E vai com a mão mesmo que não veio o garfo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pessoal, que diferente e muito bom. Eu acho que meu amigo José Almir tivesse aqui, ele ia falar: Bolinha, bom, muito bom. Porque, gente, tá muito bom mesmo. Aquele pedacinho com linguiça e a gordura que é o granito, que o meu falecido avô me falava que era um remédio. Se é remédio ou não, não sei, mas é bom. Então não te esquece, vivente, peito, olha a coisa mais linda, com cebola roxa, cebola branca, pimentão amarelo, pimentão vermelho e mais salsinha e cheiro verde, com aquela linguiça calabresa. Este peito ficou simplesmente demais. Faz aí na tua casa e depois me conta nos comentários como ficou esse corte aqui, né? Inédito, que esse aqui ninguém fez ainda, tá? Porque aqui, ó, no canal Marcelo Bolinha Carnes, você vai ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu, vivente. Até sábado que vem, com outro corte tão bom quanto esse. Um abraço do Gaúcho.